Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia na luta contra o nazifascismo, as imbecilidades e as estupidezas. Continuamos na luta. Alegrias. A Casa Grande, a elite do atraso, a burguesia, o nome que quiserem dar à classe dominante, está desesperada à procura de um candidato confiável para chamar de centro e lançar como alternativa a uma sensação, a uma criação própria do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que estabeleceu que Lula e Bolsonaro polarizam as eleições. De um lado a extrema-direita e logo do outro lado seria a extrema-esquerda. O que não é real, para começo de conversa. O que você tem de um lado a extrema-direita de Bolsonaro. E do outro lado, você tem a esquerda, quase que centro-esquerda, de Lula. Se enquanto Bolsonaro não dialoga, escoiceia, enquanto Bolsonaro é o retrato da estupidez na política, da estultice, o retrato da tontice a serviço do neoliberalismo, do outro lado Lula dialoga, é um hábil político parlamentar, um democrata, um progressista, mas que luta pelo bem-estar social do povo, coisa que Bolsonaro pouco se importa. Na psicopatia de Bolsonaro, ele pouco se importa se as pessoas morrem, deixam de morrer, o importante é ele ser o presidente. Diferentemente de Lula, que é sensato, que nunca teve grandes arroubos, não prometeu reforma agrária na marra, não está prometendo desapropriações de terras ou de casas, de imóveis, não está prometendo nada que seja de extrema esquerda. Portanto, não há esta polarização no Brasil entre direita e esquerda. Há, sim, de um lado um quadrúpede da extrema direita, e de outro lado um candidato progressista disposto a dialogar com todas as forças nacionais, de ser presidente do país inteiro. Mas o Departamento de Estado norte-americano estabeleceu que é preciso alguém confiável, ou seja, alguém que estabeleça compromissos, que assine compromissos com os Estados Unidos. Já não interessa mais a eles esse elefante em loja de louça, que é o Bolsonaro. O Biden acabou com a política neoliberal nos Estados Unidos. Não está interessado na política neoliberal no Brasil, mas está interessado em manter os interesses norte-americanos no Brasil. E para isso ele precisa de um candidato confiável que ele está chamando de centro, que o Departamento de Estado norte-americano chama de centro. E que a elite brasileira, essa elite do atraso, vai atrás. É preciso um candidato de centro. Centro seria Rodrigo Maia, Mandetta, Moro, todo esse desfile que a gente vê de direita. Porque não são candidatos de centro. No Brasil, o centro, que chamam de centro, é a direita, para a manutenção da política neoliberal, para satisfazer a ganância da indústria e comércio brasileira, do agronegócio, em detrimento do bem-estar social, em detrimento do povo pobre, da população, que hoje no Brasil voltamos ao mapa da fome, do desemprego, da insegurança geral. Então essa invenção de polarização de campanha, o povo não está interessado em polarizar ou não polarizar. A maioria do povo quer Lula, porque sabe que Lula é hábil político, porque sabe que Lula, bem ou mal, vai fazer um governo progressista com bem-estar social para eles. Não precisa procurar candidato de centro. Que centro? Centro por quê? Teria razão de ser se de um lado você tivesse a extrema-direita e do outro lado a extrema-esquerda. Então vamos buscar aqui um caminho do centro para apaziguar. Não! Você tem de um lado um fascista, um nazista, um genocida, e do outro lado um cidadão que governou com dignidade e que foi injustamente condenado a 580 dias de cadeia por um juiz suspeito, por um juiz parcial, por um julgamento, por uma quadrilha que se montou para colocá-lo na cadeia e impedi-lo de concorrer à presidência da República, e que não é de extrema esquerda. Então não há polarização. O que há é um desespero, volto a dizer, um desespero da Casa Grande que inventou essa história de candidato de centro. E aí fica procurando, pode ser o Mandetta, pode ser o Rodrigo Maia, pode ser o Hulk, o Danilo Gentili, não, o Ciro Gomes, o Ciro, mas se o Ciro assinar os compromissos com os Estados Unidos, se o Departamento de Estado aceitar o Ciro Gomes, o Ciro é muito intempestivo, pode não ser ele. Então eles estão desesperados e não tem nome. Porque a aritmética é simples. Lula tem 35% dos votos, de imediato. Bolsonaro tem 30% dos votos, de imediato. O candidato do centro, para poder ir para o segundo turno para disputar com Lula, porque inevitavelmente Lula estará no segundo turno, a menos que haja mais um golpe da tradição das nossas Forças Armadas,
O candidato do centro para disputar com Lula tem que fazer mais de 30% de votos. 32, 33, para chegar a derrubar Bolsonaro e ocupar o segundo lugar. Ocupar o lugar do segundo turno. Que nome reúne hoje, pode reunir 30%, 32%, mesmo usando marqueteiros já manjados, antigos marqueteiros de Lula que se envolveram em corrupção? Quem pode usar isso? Aliás, verdade seja dita, desde que o marqueteiro do Lula, o ex-marqueteiro do Lula, entrou na campanha, Ciro Gomes só fez derreter. Então não é fácil, não. Você tem que arranjar um candidato de direita que seja palatável ao povo, pode ser João Dória, Danilo Gentili. Eles estão inventando um nome, estão procurando desesperadamente um nome. É capaz de fazerem renascer Marina Silva. Marina Silva é como um cogumelo em bosta de vaca. Choveu, aparece. Ou seja, tem eleição presidencial, Marina Silva aparece. Depois ela desaparece durante 4 anos. Com todo respeito com a retórica, comparando ela com um cogumelo de bosta de vaca. Mas é assim. O cogumelo que nasce da bosta de vaca, cogumelo alucinógeno, ele nasce nas fezes da vaca quando chove. Está muito calor, chove, no dia seguinte o cogumelo brota. Assim faz a candidatura de Marina Silva de 4 em 4 anos à presidência da República. Podem procurar a direita, talvez seja até o candidato, vamos atrás da Marina Silva. Tem a Heloísa Helena, lembrou alguém? A Heloísa... Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eles não têm saída, eles estão desesperados procurando um nome. É preciso, por exemplo, que o Mandetta reúna 32% do voto do eleitorado. Isso significa 35, 37 milhões de votos ou mais. Então não é brincadeira. Eles não têm candidato. Vão tentar lançar alguém de centro e não chegam à conclusão, porque é uma briga de foice no escuro, porque é uma briga pelo poder. É um desespero pelo poder. Cada um quer ser candidato, mesmo que tenha 5% de votos. Mas para que Danilo Gentili quer ser candidato? Porque se ele fizer 5%, se ele fizer 4% de votos, ele ou Mamãe Falei, ele negocia isso. Negocia com gáudio, com ministérios, com dinheiro, com verba, com qualquer coisa, com o candidato que ele escolher no segundo turno. Não é porque tem que ganhar a eleição. Porque às vezes a gente pergunta quando é leigo, por que esse cara quer ser candidato se ele vai ter só 3% de votos? Porque aqueles 3% ele repassa para o candidato que vai para o segundo turno e tem um preço que ele vende esses 3%. Se não passa os 3%, ele passa 2% ou 1,5%, mas passa. Então tem uma briga de foice no escuro, porque quem é que vai ser o tal candidato do centro, ou seja, da direita, camuflado de centrista, para tentar fazer frente ao Bolsonaro e ir para o segundo turno com Lula, e num arranque como se Lula fosse de extrema esquerda radical, o centro vencer no Brasil. Quem sobreviver verá, ainda tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. Falta mais de 1 ano e meio até as eleições. Mas... esse centro está parecendo mais o fiofó do mundo. Sabe aquele fiofó? Ali é o centro da direita. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.